Oi, pessoal! Hoje irei falar sobre o filo dos cordados. Esta apresentação foi elaborada por mim, Milena Nascimento, e pelo Vitor Assunção. Nós somos discentes do curso de licenciatura em Ciências Biológicas e bolsistas do PIBID na UFVJM. O eixo temático da nossa aula de hoje é biodiversidade, e o tema é a história da vida na Terra, características fisiológicas e adaptações dos seres vivos nos diferentes ambientes da Terra. As habilidades que iremos desenvolver é reconhecer características adaptativas dos animais nos ambientes aquáticos e terrestres. Bom, hoje vamos conhecer então o filo dos cordados e reconhecer as características adaptativas de animais nos ambientes aquáticos e terrestres. Vocês estão preparados? Aqui na introdução, para dar uma contextualizada então sobre o filo cordata, eles são deuterostômios, ou seja, o seu ânus foi formado primeiro. Eles têm simetria bilateral, que divide o corpo, em metades simétricas. Tem o celoma, metamerismo, que é quando duas cores, elas parecem iguais sob uma mesma condição de iluminação, e a cefalização, que segundo a zoologia, então, é a tendência evolutiva de concentrar o tecido nervoso, a boca e também órgãos dos sentidos na parte anterior do animal. Bom, pessoal, então a partir de agora eu irei apresentar algumas características exclusivas do filo dos cordados. A principal característica, então, é a notocorda, que é aí a estrutura flexível em forma de bastão, que aparece logo no início do desenvolvimento dos embriões e se estende por todo o corpo para fortalecê-lo, pois serve de base para fixação dos músculos. Então, pessoal, em animais protocordados, por exemplo, que nós iremos abordar posteriormente, a notocorda ela persiste por toda a vida. E nos demais animais, apenas em alguma fase da vida, porque futuramente, então, elas serão substituídas por vértebras. O tubo nervoso dorsal é uma estrutura sólida, parcialmente oca, que passa por cima da notocorda, formada por dobras da ectoderme. Ectoderme, pessoal, é o folheto embrionário que ele está localizado na parte ali mais exterior e que reveste o embrião. O tubo dá origem ao sistema nervoso dorsal, Dorsal é a parte mais posterior e especificamente a ponta anterior aí do tubo. As fendas faríngeas, elas são aberturas localizadas na altura da faringe, que são formadas por invaginações da parte externa da ectoderme ou da endoderme da faringe. Então, pessoal, as fendas, elas são usadas para filtração do líquido, e também para obtenção de alimentos. E aí, em animais aquáticos, elas vão persistir durante toda a vida. Já em animais terrestres, elas se mantêm somente durante a vida embrionária. O endóstilo, como vocês podem ver, ele está localizado abaixo das fendas faríngeas e ele secreta um muco, que ajuda, então, no acúmulo de muitas partículas que vêm das fendas. E o endóstilo, ele vai dar origem à glândula tireoide. A cauda, ela é presente em alguma fase da vida e tem função de mobilidade em cordados aquáticos de vida livre ou que têm larvas aquáticas de vida livre. Já em nós, os humanos, a cauda existe apenas vestigialmente, que é o osso do cóccix. Ao contrário dos demais vertebrados, que em sua maioria apresenta a cauda mais desenvolvida. Bom, pessoal, os cordados, então, eles são divididos em protocordados e vertebrados. E os protocordados, então, vão se subdividir em urocordados e cefalocordados, os quais nós vamos abordar agora posteriormente. Bom, pessoal, os cefalocordados é um subfilo dos cordados. Eles são animais pequenos, finos, com o corpo achatado lateralmente, semelhante aos peixes, e são transparentes. Eles vivem enterrados em substratos arenosos, deixando então apenas a cabeça aparente, e são representados atualmente pelos anfioxos, que têm um corpo composto por músculos extensos na horizontal. Bom, pessoal, os urocordados, também um subfilo dos cordados, eles são conhecidos como urocordados ou tunicados e vivem em céssins em grandes profundidades no mar.
E aí eles recebem, então, esse nome porque eles apresentam uma túnica em volta do corpo. E essa túnica é formada aí por um tecido de celulose. Eles apresentam notocorda, cauda e tubo nervoso dorsal em fase larval. E eles podem ser solitários ou coloniais. E aí, quando coloniais, cada um dos indivíduos, eles vão executar aí sua própria tarefa. E quando solitários, eles têm uma forma esférica ou cilíndrica. Os vertebrados, eles estão incluídos no filo dos cordados também, como mencionado anteriormente, e que pertence ao subfilo dos vertebrados, né? E aí inclui os peixes, répteis, anfíbios, né? Aves e mamíferos. Eles são animais com esqueleto de sustentação que pode ser tanto ósseo, né? Quanto cartilaginoso. Exemplo disso são como temos os tubarões e as raias. E possuem os tecidos conjuntivo, epitelial, vascular, muscular e nervoso. O sistema respiratório deles, né, dependendo do animal, se dá por meio de brânquias ou pulmões. E o corpo dos vertebrados é constituído por duas camadas de pele, que são a derme, que é a camada mais interna, e a epiderme, que é a camada mais externa. Pessoal, se tratando dos peixes, né? Os peixes são animais vertebrados aquáticos, possuem a pele coberta de escamas e têm a respiração branquial. Eles podem ser encontrados, né, como a gente já sabe, em rios, lagos, açudes, pântanos e também nos mares e oceanos. E existem os peixes pelágicos, né, que são os peixes que nadam próximo à superfície. Existem os peixes mesopelágicos, que são os peixes que vivem onde a luz é fraca. E existem os peixes bentônicos, né, que são os peixes que vivem próximo ao chão dos oceanos. Bom, pessoal, a maioria dos peixes, né, eles têm fecundação externa, aí eles liberam os ovos no ambiente para que eles acabem de desenvolver e nasçam. Aí, por isso, eles são conhecidos como ovíparos, né? Ou seja, os filhotes, eles se desenvolvem fora do corpo da mãe, dentro do ovo que vai conter ali os nutrientes necessários. E a alimentação dos peixes, ela é baseada em algas, porém, algumas espécies também se alimentam aí de outros animais. Aí, os peixes, eles podem ser classificados em osteíctes, que são peixes ósseos, né? Como a figura A mostra aí. E condrictes, que são peixes cartilaginosos, como mostra a figura B. E a gente vai abordar um pouquinho mais disso, dessa divisão aí, no próximo slide. Bom, pessoal, essa aqui é uma tabelinha com as diferenças dos condrictes e dos osteíctes. A diferença maior, né, é a questão do esqueleto, um é cartilaginoso, o outro é ósseo, como eu expliquei anteriormente. Os condrictes, eles possuem a boca no sentido ventral e os osteíctes possuem a boca no sentido frontal. E se vocês quiserem também, vocês podem dar um pause nessa página para tirar um print para poder analisar melhor, então pausar para poder fazer suas anotações, porque são informações bem importantes a serem consideradas. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre os anfíbios, né? São vertebrados que vivem entre o meio aquático e o ambiente terrestre, e aí eles mantêm uma forte vinculação com a água, por isso eles estão sempre pertinho dela. São pecilotérmicos, ou seja, sua temperatura corpórea é influenciada pela temperatura ali do ambiente. Tem um esqueleto ósseo, tubo digestivo terminando em cloaca. São animais dioicos, ou seja, têm os sexos separados, possuem então macho e fêmea. A fecundação deles geralmente é externa e ocorre na água. Agora aqui a gente colocou exemplos de anfíbios como os anuros. Eles não possuem cauda e possuem 4 patas. E eles estão mais adaptados ali para o salto, né? Como exemplo aí mais maior, nós temos o sapo, a rã, a perereca, os urodelos, né? Que possuem cauda e possuem 4 patas, né? Que são adaptadas, então, para andar e correr. Como exemplo forte, nós temos a salamandra e o tritão. E os ápodos, né? Que não possuem patas e apresentam o corpo vermiforme, né? E como exemplo, nós podemos citar aí a cobra cega, né? Que também é bem conhecida como Cecília. Bom, pessoal, essa então foi a nossa apresentação sobre o filo dos cordados. Espero que vocês tenham compreendido bem
Caso tenha alguma dúvida, por favor, não hesitem em comunicar a nós. Pode deixar a dúvida aí também nos comentários, tá bom? A gente vai fazer o possível para tentar responder. É isso aí. Então, até a próxima aula. Abraço!